O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passa como a flor do campo. Então ele vai dizer o irmão, mais uma vez dando a conotação de que ele está escrevendo para as 12 tribos de Israel que se encontravam dispersas por conta da perseguição no primeiro século. E aí no capítulo 4, onde nós iremos basear a nossa mensagem, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, ele vai aí trazer uma composição de algumas ações que esses irmãos precisavam se prevenir, precisavam ter cuidado e talvez até já estavam praticando, porque ele escreve num tom de muita certeza, quando ele vai dizer: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm, matam, invejam, não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com Deus, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz: o que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Ele nos concede graça maior. Ele vai aqui listar pelo menos 13 atitudes ou ações daqueles irmãos. Ele vai dizer que havia guerras, havia contendas, havia brigas, havia sentimentos facciosos. E entre a igreja do Senhor, entre o povo de Deus, nos nossos dias, infelizmente, não é diferente. Há muitas divisões, há muitas divergências que levam até a contenda, que levam até a existir guerras ideológicas, a existir guerras que são oriundas das paixões, das cobiças. Ele vai dizer: olha, vocês devem se opor a um sistema maligno. Por isso o tema do nosso sermão é amigo de Deus ou do sistema, porque não há neutralidade. Tiago diz: olha, vocês são amigos de Deus. Tiago vai dizer: olha, vocês assassinam, vocês matam. Nosso Senhor Jesus, cumprindo a lei, vai dizer que aquele que somente sentir ódio no seu coração já matou o seu irmão. O padrão é muito alto, queridos. Eu não sei se todos nós que já transitamos por muitas igrejas, ou talvez você está na sua primeira igreja, ou talvez você já conheceu muitas igrejas, muitos crentes, e conhece muitos crentes, mas eu não sei se a gente vai estar lá em cima todo mundo, porque o padrão é muito alto. E há uma grande necessidade de vigilância da parte da igreja do Senhor Jesus, da parte daqueles que querem ser amigos de Deus. Eu não quero dizer com isso que quem está na igreja
é inimigo de Deus. Eu estou dizendo que para Tiago, o verdadeiro amigo de Deus, ele deve se opor, ele deve ser oposição ao sistema maligno. Amém, queridos? Ele deve ser oposição à inveja, à falta de contentamento. Sabe, se existe algo peculiar nas pessoas do sistema maligno, é a falta de contentamento. A falta de contentamento leva o homem a não agradecer a Deus pelo que ele tem. Leva o ser humano a não louvar a Deus pelas mínimas coisas. E isso, consequentemente, vai despertar no ser humano o olhar para o terreno do outro. E parece que o olhar o terreno do outro é sempre, a grama é sempre mais verde. Parece que a vida do outro parece que é sempre mais fácil. Parece que a realidade do outro é sempre mais favorável. E eu quero dizer para você, querido, que esse ambiente é um ambiente de comparação. E toda comparação dá à luz a inveja. Toda comparação dá à luz a falta de contentamento. Quando Tiago vai dizer assim: vocês vivem a lutar e a fazer guerras, e não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E aí, queridos, esses não recebem, invejam, mas não conseguem obter. Não conseguem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, mas não tem nada. Queridos, eu convido você a atentar para estas verdades nessa noite. Comece a ser grato a Deus pelo que você tem. Queridos, é muito importante nós percebermos a travessia do povo pelo Mar Vermelho. Quando Moisés chega perante o Mar Vermelho com o povo, mais de 30.000 pessoas, e ele ali toca nas águas, e o mar se abre, e o povo passa a pés enxutos, o mar se fecha. E quando o povo chega do outro lado, nós conhecemos bem o texto, sim ou não? Sabemos da história. O povo começa a sentir aquela fomezinha, pastor Valdemir, aquela gastura no estômago. E eles começam a se lembrar da carne do Egito e das cebolas que eles comiam. E eles começam a dizer para Moisés: Deus nos trouxe aqui para nos matar de fome, Moisés. Será que lá no Egito não tinha comida suficiente? Eu pergunto para você, queridos, a ingratidão, a murmuração, essa falta de contentamento, logo após eles terem evidenciado um milagre extraordinário, isso move o coração de Deus a não se agradar daqueles filhos. Somos convidados o tempo todo a observarmos os milagres que Deus faz na nossa vida. Amém, amados? Somos desafiados a enxergar o cuidado de Deus nas mínimas coisas. Eu gosto muito dessa passagem interpretada pelo apóstolo Joel, porque ele vai dizer que o mar fechou
não foi para Faraó não vir. O mar fechou para que o povo não voltasse. O mar, ele fechou para que o povo não voltasse. Porque são, muitas vezes, a falta de contentamento, as invejas, as paixões, as contendas que vivemos e vemos nos nossos dias, que nos desanimam e nos fazem retroceder. E nos fazem retroceder dos objetivos. Quantas pessoas já disseram assim: eu vi tanta contenda e desanimei. Eu vivi tanto problema dentro da minha casa, tantas guerras, que eu olhei para trás. E quando você está com Deus, você tem certeza que a nuvem está à sua frente. Amém, queridos? E a nuvem, para o povo de Deus, ilumina na frente, e para trás, para o inimigo, escurece. Amém, amados? Isso quer dizer que Deus, quando você está vivendo o propósito dele na sua vida, Deus, ele vai clarear o seu entendimento, clarear os seus olhos e vai escurecer a visão do teu inimigo. A escuridão que a nuvem promovia para Faraó atrapalhava e atrasava Faraó. Então, quando você está vivendo como amigo de Deus, vivendo no propósito de Deus, você vai ter a luz perante os seus olhos e você vai ter o favor de Deus para escurecer os olhos dos teus inimigos. Amém, queridos? Então, não vale a pena voltar para o sistema, porque o sistema do Egito é um sistema opressor. O sistema do Egito é um sistema escravizante. Todo sistema mundano vai te levar para a opressão. E Deus quer que sejamos seus amigos. Amigos, onde Ele próprio disse lá em João 15, eu já não vos chamo de servo, na pessoa do seu filho, Ele vai dizer, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo não tem intimidade com o seu senhor. Porque o seu senhor chega, vai para a sua sala, larga e vai para casa. Mas ele disse, eu já não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigos. Porque o que Deus me deu, eu tenho compartilhado diretamente com vocês. Então, queridos, ele lista pelo menos 13 coisas. Eu falei da primeira, as guerras, as contendas. Terceira, as paixões. Quarta, cobiças. Quinta, assassinatos. Sexta, inveja. Sétima, falta de contentamento com o que tem. Oitava, falta de dependência de Deus. E aí é muito interessante essa questão da falta da dependência, porque nós vamos ver que o Espírito Santo, e mais uma vez aqui, fortalecendo o argumento de que ele estava falando para as 12 tribos de Israel, ele estava falando para quem ele sabia, que entendia o que ele estava falando. Ele disse assim, e vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes. Mais uma expressão muito contundente de que havia ali, queridos, uma insensibilidade
ao toque do Espírito Santo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque quando nós, como crentes, ou quando a igreja do Senhor de forma geral, o povo de Deus, já não percebe o ciúme, a cobrança, a repreensão, o olhar de reprovação do Espírito Santo, ela já está vivendo numa esfera de inimizade contra Deus. Tiago vai dizer: vocês não percebem, vocês estão ignorando o que diz as Escrituras. Vocês estão ignorando que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de vós. Por que tem ciúme de vós? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Prática de pastor de igreja local. Vire para o seu irmão e diga assim: não se esqueça que você é templo do Espírito Santo. Por algum momento, somos tentados a esquecer desse princípio. Sim ou não? Eu acredito que nós não amanhecemos o dia pensando: sou templo do Espírito Santo. Deveríamos acordar dizendo que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Deveríamos acordar dizendo: toma o meu coração, toma as minhas ações e as minhas intenções. Me dá alegria, contentamento com o que tenho. Me dá propósito, direção. Mostra a tua luz para mim e atrasa o meu inimigo. Mas muitas vezes não estamos vivendo dentro dessa verdade. Muitas vezes não estamos sensíveis ao chamado do Espírito Santo. E culpamos o pastor, culpamos o líder de célula, culpamos o diácono pelo nosso insucesso. Ninguém me olha, ninguém me quer. Ninguém me assiste nas minhas fraquezas. Ei, querido, você está ignorando o que diz a Bíblia? O Espírito Santo está olhando para você. O Espírito Santo não somente está olhando para você, mas ele te assiste e ele cobra ciúme de você. Talvez o seu pastor não esteja 24 horas ao seu redor, local. Talvez seu líder de célula não esteja, seu diácono. Talvez o irmão da intercessão, a líder a professora, mas, ou seu pai ou a sua mãe. Mas o Espírito Santo está ali. Ele sinaliza: ei, isso é do sistema. Eu não quero você nisso. Tire essa roupa é do sistema. Ei, esse batom é do sistema. Ei, essa maquiagem é do sistema. Ei, essa calça é do sistema. Ei, esse short é do sistema. Ei, esse linguajar é do sistema. Ei, esse programa é do sistema. Ei, essa série é do sistema. Esse filme é do sistema. E você é meu amigo. Eu tenho ciúme de você.
Ei, não olha para aquele pessoa, não olha. Não olha! Porque eu sou o seu amigo. Porque você está olhando para... Porque você está olhando para ele. Porque você está olhando para aquilo. Porque você está desejando e não recebe porque eu não dou. Eu não dou porque você está olhando para coisa que eu não quero. Você cobiça e nada tem, porque eu não respondo a sua oração. Porque você pede para esbanjar, para passar na frente do seu vizinho, aquele que você diz que é um desgraçado. Você pede para esbanjar diante do seu colega de trabalho, que você sabe que tem inveja de você. Você pede para esbanjar diante daquela irmã que você sabe que tem inveja de você. Por isso eu não dou. Você vai viver no limite para você aprender a não amar o que eu não amo. Eu tenho ciúme de você. Aí Tiago vai usar a expressão adúlteros dos princípios de Deus, em detrimento das suas paixões. Adúlteros dos princípios de Deus, em detrimento das paixões do mundo. Inimigos de Deus, insensíveis ao toque do Espírito Santo e aos orgulhos. Amém, amados? Você tem que, como amigo de Deus, acessar lugares mais altos. Porque, veja, Deus tem uma promessa. Amém? Deus tem um chamado. Deus tem um propósito. Mas eu preciso avançar neste propósito. Eu preciso progredir nesse propósito. A esperança, tá certo? Há esperança, existe esperança, tá certo? Para sairmos da resistência diabólica. Tiago vai dizer assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Ele vai dizer: resistam a Deus. Não, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, queridos? Eu não entendo porque não triunfamos contra o sistema. Tem pessoas que às vezes nós vemos sendo chicoteada pelo diabo, porque ele não está vivendo como amigo de Deus. Todo crente que ele faz amizade com o mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Não há neutralidade. Então, há esperança para sairmos dessa resistência. Tiago vai listar aqui 5 coisas. A primeira, Deus existe a esse tipo de pessoa. A segunda, a esperança para sairmos da resistência diabólica. A terceira, aproximar-se de Deus. A quarta, deixar o pecado, chorar, ter tristeza pelo seu pecado, humilhar-se perante o Senhor. E a quinta e última que ele lista é a que existe uma promessa de exaltação para aqueles que se humilharem perante o Senhor. Amém, queridos? A porta das ovelhas é Jesus. Ele disse: eu sou o pastor, quem entra por mim será salvo. Ele entrará e sairá e encontrará pastagem. Mas o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém, queridos? Que possamos acessar a porta que Jesus está. Há muitos convites, há muitas propostas, há muitas
sugestões, há muitas pedidas, muitos assédios. E deixa eu dizer algo para você. O sistema, vou repetir mais uma vez, o sistema não tem pressa de derrubar a igreja. O sistema não tem pressa de derrubar você. O diabo não tem pressa de tocar na sua carne. Ele só quer o tempo e a hora e o momento que eu e você der a brecha. E que possamos ser amigos de Deus. Que possamos andar com Deus. Que possamos andar e entrar pela porta das ovelhas. Porque o ladrão, ele não entra pela porta, mas ele pula a porta, ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida. Amém, queridos? Ele veio para nos dar o melhor. Ele veio para nos trazer plenitude, alegria. E eu oro para que o Espírito Santo gere em nós esse coração convertido e contrito e quebrantado. Curve sua cabeça. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos. Te bendizemos por tua palavra. Te pedimos que, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque essa palavra, muitas vezes, ela se encaixou em mim. Quando eu quis amar mais o mundo do que o Senhor. Quando eu sou tentado a não ser grato a Deus pelo que tenho. Quando eu faço guerras. Quando eu contendo. Quando eu tenho inveja. Quando eu não oro. Quando eu não agradeço. Quando eu não tenho mais sensibilidade ao teu Espírito Santo, ao ciúme do teu Espírito Santo. Ó Deus, quando eu sou soberbo, quando eu sou orgulhoso, quando eu busco pelo meu próprio interesse, e não pelo interesse de todos, e não pelo interesse do próximo, tira de nós, Pai, a soberba. Não resista a nós, quebrante o nosso coração, quebrante, ó Deus, a nossa vida. Há esperança, há uma solução, submetermos a Deus. Perdoa porque adulteramos, traímos o Senhor com o mundo, traímos o Senhor com o pecado. Que o Senhor possa nos purificar e que o Senhor possa nos exaltar logo após termos confessado os nossos pecados, logo após termos limpado as nossas mãos, logo após termos chorado, logo após termos, ó Senhor, convertido o nosso riso em choro, a nossa alegria em tristeza, pelo nosso pecado, pelo pecado da nossa nação. Gera em nós esse choro. Gera em nós esse choro, Espírito Santo. Que eu possa chorar. Que eu possa converter o meu riso de soberba e de triunfo. Que eu possa me humilhar para não parecer com esse sistema. Que eu possa me humilhar para não parecer inimigo de Deus, mas que eu possa ser exaltado por Deus, que eu possa viver a tua exaltação,
Que eu possa viver o teu triunfo nos meus relacionamentos, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Que o Senhor nos prepare para o tempo da exaltação. Que o Senhor nos prepare para o tempo dos resultados colhidos. Resultados que foram plantados em choro e em humilhação e humildade, mas que serão colhidos com exaltação e maturidade. Resultados que não vamos esbanjar, resultados que não vamos esfregar na cara de ninguém. Não vamos precisar apostar nada para atingir ninguém, porque não são os resultados que temos que nos promove. Não é a foto do status, não é a mensagem para alfinetar o coração. Soberbos, invejosos, contendeiros, pedem e não recebem, porque não estão preparados para o tempo da exaltação. Humilhem-se, chorem, limpem as mãos. O diabo fugirá de vós, e vocês não adulterarão os princípios da palavra do Senhor. Que essa palavra fique guardada, Senhor, nos nossos corações, que possamos replicá-la, que possamos divulgá-la, levá-las aos outros que precisam entender a importância de ser amigo de Deus e não do sistema. Em nome de Jesus, nós assim te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus.